meu muito boa tarde, meu bom sábado à tarde para todo mundo que aqui nos acompanha, que estão participando desse nosso bate-papo, e dizer que é realmente uma alegria dividir com vocês um pouco da maneira pela qual eu vejo o processo civil e das pessoas que eu encontrei por aí, né? Porque o direito trata de ideias e ideias vêm das pessoas, vem do debate entre as pessoas. Então, falar um pouquinho sobre o direito, falar sobre ideias, é falar sobre as pessoas que a gente encontra pelo caminho e acabaram marcando as nossas vidas e o nosso modo de ver o mundo. Eu quero convidar vocês a se sentirem confortáveis, abrir as câmeras. Eu particularmente gosto quando consigo enxergar todo mundo. Estou feliz que o Victor está aqui comigo, mas sintam-se absolutamente à vontade para se somarem a nós nesse contato visual, né? Nesse contato visual. Eu quero agradecer a Didi, a minha querida amiga Didi, a professora Tereza Arruda Alvim, pelo convite que me formulou. A professora Cláudia também me formulou o mesmo convite, reiterou ontem, entrou em contato comigo, quero agradecer a ela também, e ao Vitor por estar aqui comigo, a gente podendo dividir esse espaço. E a vocês, naturalmente, por estarem aqui interessados e interessadas no que eu tenho a dizer. Eu quero começar dividindo com vocês uma história, né? Tem um verso que agora voltou um pouco a cena, né? Um verso de um autor lá do Nordeste, né? O Belchior. O pessoal fala mais Belchior, menos... Não sei se essa é uma manifestação que aparece em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul aparece muito. Obrigado, pessoal, por abrirem as câmeras. Eu fico feliz em vê-los e vê-las. Que bom. E ele começa dizendo o seguinte: não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos livros, né? E eu acho que é legal a gente começar agora com um papo que não estão nos livros, né? Que vocês vão olhar os meus livros, vocês não vão achar. E talvez vocês olhem os livros da Tereza, também não vão achar. Então eu vou contar uma história minha da Tereza que aconteceu na PUC de São Paulo há quase 10 anos atrás. Eu não sei se o Vitor já ouviu essa história, mas é uma história lendária, uma história clássica, pelo menos para mim, clássica e lendária, que fui vítima da história e de como a gente aprende muita coisa e aprende muita coisa, às vezes, num certo sufoco. Em 2013, eu recém tinha lançado o meu Cortes Supremas, meu Cortes Superiores, Cortes Supremas, né, do controle e interpretação da jurisprudência ao precedente, é o nome completo desse livro, e convidei um autor alemão para passar um tempo em Porto Alegre, o professor Christoph Kern, que também escreve sobre Cortes Supremas, é professor em Heidelberg e é um queridíssimo amigo meu e da Tereza. E ele foi a Porto Alegre, enfim, passar uma semana comigo lá, dando aula num curso de processo comparado que eu havia organizado. E a professora Tereza resolveu convidá-lo para ir à PUC também, dar 2 conferências. E muito gentilmente me convidou para ir à PUC também. Não sei se você já ouviu essa história, Vitor. Essa é uma história clássica. Muito bem. E aí, pô, aquela felicidade, né? Tô indo para São Paulo, dar uma palestra na PUC, junto com o Cris, a convite da Didi, né? Pô, bacana, meu livro novo, fazendo sucesso, que alegria, tal. Vou lá bater um papo. Muito bem. E aí, vejam como são as coisas, né? Aí o professor Cris, o Cris, que é um amor, né, gentilíssimo, começou a palestra dele. E na primeira fila, pessoal, isso não é brincadeira, né? Depois a Didi pode confirmar isso, a Cláudia pode confirmar isso. Na primeira fila estava o professor Eduardo Arruda Alvim, estava o Zé Manuel Arruda Alvim, estava a Teresona. Cara, estava todo, assim, o alto comando, né? O pessoal da cúpula do negócio. E tinha lá um professor que eu não vou dizer o nome dele, né? Ele não é processualista, só a única coisa que eu vou dizer. Mas professor da PUC. E
enquanto o professor Kern falava, ele estava na frente do Kern, né? Tava a Didi, o Kern e eu no palquinho e tal. E enquanto o professor Kern falava, ele só fazia assim. Aí eu olhava pro cara do lado e fazia um troço, falava em alemão, tipo assim, o que ele está dizendo está errado. O que ele está dizendo está errado. Dizendo, o professor brasileiro dizendo, o professor alemão estava dizendo sobre o sistema alemão estava errado. Bom, pode acontecer, porque são interpretações, né? Como a gente bem sabe. Mas é no mínimo deselegante tu ficar na palestra, na frente. Então, tu espera tudo passar, pede a palavra e te manifesta. É assim que a gente faz os debates acadêmicos. Eventualmente, agora no nosso bate-papo, muitos de vocês talvez discordem do que eu vou dizer e certamente vão pedir a palavra e dizer, professor Daniel, o Daniel, prefiro até que me digam Daniel, quem sabe a gente pensa assim, assado, né? E a gente vai bater um papo aqui e tá tudo certo, mas não faça um cara feia, né? A gente pode discordar sorrindo, que fica muito mais simpático. Mas o fato é que esse professor passou a palestra inteira do Kern afrontando, né, claramente o Kern. E eu vendo aquilo e já meio preocupado, né? Digo, pô, ele fez isso com o professor alemão, vai fazer comigo, né? Mas eu já estava com o espírito, né, tranquilo, porque eu sabia que ia acontecer. E aí eu começo a minha manifestação num ponto que depois eu quero retomar com vocês, porque é o ponto importante da minha exposição, né? Dizendo basicamente o seguinte, que no Brasil, embora fosse comum nós distinguirmos lá no direito constitucional e na teoria do direito, texto e norma, ou dispositivo e norma, né? Embora fosse comum nós fazermos isso já há bastante tempo, no direito constitucional a gente faz isso, no mínimo, desde o início dos anos 90, na teoria do direito a mesma coisa, né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Tércio, que é a Introdução ao Estudo do Direito, que é de 88, a primeira edição, tá? Vocês vão ver que ele faz essa distinção. Se a gente pegar o curso constitucional do professor Paulo Bonavides, né, a gente vai ver que que é um livro também da década de 80, de direito constitucional, ele faz essa distinção. Então, é algo que sim, que se criou nesse ambiente da final da década de 80, início da década de 90 no Brasil, e dominou a doutrina do direito constitucional e a dogmática e as propedêuticas da teoria do direito e filosofia do direito. Então, eu disse, olha, embora seja comum no direito brasileiro nós fazermos a distinção entre texto e norma, não é comum nós tirarmos as consequências que, na minha avaliação, são as consequências devidas dessa distinção. Quando eu falei isso, pessoal, o sujeito não se aguentou. O sujeito não se aguentou. Ele levantou, o cara levantou, me levantei, o cara levantou, na frente de todo mundo, na frente do Arrudão, imaginem a situação, do lado da Tereza, assim, do Arrudão, o cara se levantou e disse assim, como é que o senhor tem coragem de dizer isso? O senhor vem lá do Sul, começa assim, né? Já o preconceito. Mesma coisa, o cara vem lá do Nordeste, o cara vem lá não sei da onde. O senhor vem lá do Sul, aqui na casa de Tércio Sampaio, dizer que a gente não tirou as consequências devidas do texto e norma, isso é um troço óbvio. E aí ele olhava para trás, para o auditório, assim, né, para ver se alguém dava um apoio, né, se alguém fazia... Ninguém fazia nada. Todo mundo meio estupefato, né, inclusive eu, inclusive o Arrudão, a Didi, o Kern, então, o alemão. Imaginem o alemão vendo isso, né, o cara interrompeu. O que o senhor está pensando? Onde é que já se viu isso? E olhava e ninguém dizia nada. Daqui um pouco ele olhou, ele é um senhor dos seus, sei lá, 50 e poucos anos, tá? O cara conhecido, enfim. Eu vou lhe dizer mais. Eu não vou ficar aqui lhe escutando. Eu disse assim, professor, se o senhor me deixar continuar, o senhor vai perceber que eu tenho um ponto específico com o qual eu gostaria de debater. Ele disse, não vou ficar aqui lhe escutando.
não vou perder meu tempo com o senhor. E aí foi para a porta e disse assim, o senhor quer saber? Eu vou sair com a minha namorada de 20 anos que eu ganho mais do que ele ouvir aqui. E bateu a porta. Abriu, saiu, bateu a porta. Bom, imaginem o pálido pasmo do auditório. Imaginem a minha cara. Agora o pior, imaginem a cara da Didi, que convidou o Kern. Eu até, tudo bem, porque sou amigo, né? Brasileiro, tu explica, mas sou alemão. E aí eu aprendi um troço, assim, espetacular com a Didi. Então eu quero dividir isso com vocês também. Ela saiu com a seguinte pérola. Pessoal, queria contar uma história para vocês. Uma vez eu fui a um casamento que deu um bafão. Ela começou assim. Uma vez eu fui a um casamento que deu um bafão. A mulher, a sogra, começou a bater boca com a mulher do filho. Claro, né? A sogra e a mulher começaram a bater boca. E aí a mãe da mulher, portanto a sogra do filho, entrou no bate-boca no meio da pista. Todo mundo viu. Foi aquele horror, foi aquele mal-estar, foi aquela coisa horrorosa. Azedou, né? Assim, azedou. E aí diz que quando terminou o bate-boca, chegou a bisavó de um deles, né? A mãe da noiva, e disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vivi muito e tem coisas que a gente não apaga. Então eu sugiro a vocês o seguinte: sabem aquele sorbet que a gente toma para tirar o gosto de um prato e ir para o outro, para poder saboreá-lo assim com toda a sua generosidade de sabor? Eu sugiro que vocês fechem os olhos e façam de conta que estão tomando um sorbet. E assim, vamos esquecer o que aconteceu e vamos ouvir o que o Daniel tem a dizer, que talvez possa ser interessante. Aí, quando ela disse o talvez possa ser interessante, todo mundo começou a rir. E aí a gente começou a história, e aí eu retomei o ponto, que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui. E eu nunca me esqueci de como o bom humor tem esse poder fantástico sobre as pessoas, né? Então, de certo modo, eu queria dividir essa história com vocês, que não está nos livros. É uma história verdadeira, né? Vocês podem depois atestar, eu sei que está aqui gravado, vocês podem atestar depois isso com a professora Tereza, a professora Cláudia, estava lá a professora Cláudia, e foi algo que eu aprendi e que me marcou muito e que eu quero dividir com vocês, porque o bom humor, pessoal, vence tudo. Os debates acadêmicos, principalmente no Brasil, às vezes são muito, vamos colocar assim, são muito duros na linguagem e pobres no conteúdo. Eu sugiro que a gente faça o contrário hoje, que a gente tenha um debate muito duro no conteúdo e muito leve na forma e na linguagem. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui melhores se a gente conseguir fazer isso. E eu sugiro que a gente faça esse debate nos perguntando justamente por que, de uns tempos para cá, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho saíram de uma posição que eles se encontravam, que na minha avaliação é essa posição de cortes de controle e de jurisprudência, e passaram a ocupar um outro espaço, passaram a desempenhar um outro papel, que é o papel de cortes de interpretação e de precedentes. E o que isso significa para o direito brasileiro. Então, num primeiro momento, eu quero focar minha atenção nessa transformação das cortes de vértice, né? E a Didi até brinca comigo, diz, Daniel, falta tu esclarecer qual é o vértice que tu está falando. Não sei se ela já contou isso para vocês. Porque o triângulo tem 3 vértices, né? O de baixo, o de cima, qual deles, né? Então, já digo, o vértice, né,
cima, né? As cortes de vértices que estão lá em cima. Então, como é que as cortes se transformaram, né? Qual é o papel que elas passaram a ocupar? Primeiro momento da minha exposição. E o segundo momento da minha exposição é, de fato, o que é uma decisão, o que é um precedente e o que é uma súmula, e de que modo o Código de Processo Civil de 2015 acabou tratando desses conceitos. Né? Qual foi o tratamento dogmático que essas definições receberam com o Código de 2015? De modo que a gente consiga operacionalizar bem o sistema e fazer com que ele consiga promover os seus objetivos, né? Que, na minha avaliação, são segurança jurídica, liberdade e igualdade, com um side effect, assim, com um efeito lateral, que é de uma boa eficiência do sistema, né? Um desenho de um sistema que funcione bem. Então, vamos começar. Eu prometi dizer o seguinte, eu prometi dizer a vocês qual é a principal característica que, na minha avaliação, faltava desenvolver a partir da distinção entre texto e norma. Não tenho a menor dúvida. O que faltava no cenário brasileiro, o que faltava na doutrina brasileira, o que faltava no direito brasileiro, e em alguma medida ainda falta, é perceber que as cortes de vértice, tal como foram pensadas, né, no primeiro modelo da Corte Americana, da Suprema Corte Americana, pré-1926, né, que é pré-Bill of Judges de 1926, da Corte de Cassação Francesa, da Corte de Cassação Italiana, desses mesmos períodos, né, que serviram de base para o Supremo Tribunal de Justiça do Império e depois para o Supremo Tribunal Federal Brasileiro da República, até o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça da Constituição de 88, era um modelo de corte cuja função era de controle reativo, fundado no ius litigatoris e cujo resultado era jurisprudência. Então, primeira tese que eu gostaria de dividir com vocês nessa primeira parte da minha exposição. Durante muito tempo, nós pensamos uma corte de vértice como uma corte de controle reativa, fundada no ius litigatoris e cujo resultado era, né, a produção de jurisprudência. Qual era o pressuposto disso? O pressuposto disso tudo era a identificação entre texto e norma. Texto era igual a norma. Esse era o pressuposto central dessa identificação. Eu imaginava que a tarefa do juiz era ser, como dizia Blackstone em 1765, né, nos comentários das leis da Inglaterra. E como dizia Montesquieu, no Espírito das Leis, no mesmo período, a tarefa do juiz era ser um oráculo do direito, né, the oracle of the law. Ou, como dizia Montesquieu, juge bouche de la loi. Ou seja, a ideia é que os juízes apenas declaravam o significado previamente inserido pelo legislador nos textos. E mais do que isso, quando o legislador inseria um significado, supostamente, no texto, nós tínhamos como chegar a esse resultado interpretativo se nós alçássemos mãos das ferramentas apropriadas. Quais eram essas ferramentas? Era o método de interpretação gramatical, histórico, sistemático, teleológico, né? Esses métodos, eles serviriam de métodos capazes de promover o descobrimento, e aí eu vou usar a expressão que o Kiovenda usou em 1906, promover o descobrimento de la volonté concreta de la legge, nos princípios de direito processual civil, né, nos princípios de direito processual civil. 1906, Kiovenda
afirmava que a tarefa do juiz era declarar a vontade concreta da lei. E se era a tarefa do juiz, né, declarar a vontade concreta da lei, qual era a tarefa de uma corte de justiça, né, na nossa linguagem atual, de um tribunal de justiça, de um tribunal regional federal, de um tribunal regional do trabalho? A tarefa dessas cortes de justiça seria exercer o duplo grau de jurisdição. Né? Seria revisar os fatos, a prova e o direito aplicável. Se eu tivesse que comparar tudo isso com uma partida de futebol, eu diria que perante o juiz de primeiro grau, nós tínhamos os 45 minutos do primeiro tempo. E perante as cortes de justiça, nós tínhamos os 45 minutos do segundo tempo. E a partida terminava, vamos colocar assim, quando eu aptasse esses 90 minutos. Aí eu tinha descoberta la volontà concreta della legge. Acontece, né? Acontece, diziam os autores à época, que poderia acontecer de as cortes de justiça, as cortes ordinárias, né, violarem a lei, porque não conseguiram chegar ao seu exato sentido. São palavras de Calamandrei no clássico livro La Cassazione Civile, de 1920. As cortes de justiça poderiam não conseguir, usando aqueles métodos, chegar no exato sentido da lei. E aí, então, um amigo do legislador, né, entraria em campo para ter uma prorrogação. Então, vamos agora discutir só as questões de direito, pressupondo que existe, sim, em cada caso concreto, como achar os erros e acertos que um juiz ordinário cometeu. Então, a função da corte de vértice era uma função de fazer um controle sobre erros e acertos na interpretação da lei, a fim de que se pudesse produzir uma interpretação exata da lei. Daí porque a primeira nota, né? A função da corte de vértice como uma função de controle. Controle reativo. Por que reativo? Porque sempre responde a um impulso da parte e visa consertar o passado. Então, a preocupação não é olhar para o futuro e dizer como a gente tem que olhar, como a gente tem que se comportar daqui por diante, porque talvez exista uma dúvida legítima sobre o significado do direito. Não. O pressuposto é de que o direito tem um significado claro, exato, desde o início, que as cortes apenas devem descobrir e declarar, e que a corte de controle está lá para reagir mediante um controle a uma violação à lei. E quando é que isso vai acontecer? Toda vez que o interessado interpuser um recurso convocando a atuação dessa corte. É por isso que a gente também costumava dizer que essas cortes atuavam fundadas no ius litigatoris. O que significa dizer isso? Elas atuam fundadas no direito do litigante. Então, eu imagino que o recurso para a corte de controle é um recurso fundado no direito do litigante, no ius litigatoris. E vejam, se isso é verdade, né, se de fato existe um sentido exato da lei que eu posso aferir em cada caso concreto, então depende o império da lei de eu viabilizar esse exame caso a caso pela corte de vértice. Porque aí todos terão o mesmo tratamento perante a lei. Lá na corte de cassação italiana, tem um dístico, né, em cima da cabeça dos juízes que diz o seguinte: la legge è uguale per tutti, né, a lei é igual para todos. E a corte de cassação está lá justamente para que a lei seja igual para todos, que todos possam acessar a corte de cassação para ela afirmar a lei no caso concreto. Então, a corte é de controle, ela é retrospectiva, ela é fundada no ius litigatoris, e o que ela faz
não é nada senão afirmar qual é o sentido exato da lei. Vejam que é um conceito clássico que nós temos de jurisprudência, né? Um conjunto reiterado de decisões em um dado sentido, que é o sentido exato da lei, neste caso, porque está sendo qualificado pelo órgão que exerce esse controle. Como ele diz isso, por último, ele utiliza e ele desempenha uma função nomofilássica. Essa é uma expressão do Calamandrei, né? Eu sei que já apareceu aí nos debates que vocês tiveram hoje pela manhã. Então, a função nomofilássica aparece nesse contexto. Não significa que nomofilaxia seja isso hoje. Na minha avaliação, é algo diferente a nomofilaxia hoje. Mas é nesse contexto que aparece essa ideia de função nomofilássica. Muito bem. E vejam, se a corte de controle ela simplesmente declara o significado da lei, então vejam que não há nenhum perigo de a jurisprudência produzir uma violação à retroatividade do direito. Porque a lei sempre existiu. Se o que está em jogo é simplesmente a declaração do que a lei sempre existiu, do que a lei sempre disse, então eu só posso entender a alteração da jurisprudência como uma alteração que visa corrigir um equívoco na interpretação do direito. E, portanto, é legítimo que eu seja alcançado por variações na interpretação da lei. E eu vou fazer um parênteses aqui, tá, pessoal? Escrevendo agora sobre superação para frente e modulação de efeitos no direito brasileiro, que é o meu livro mais recente, que saiu agora em 2021, eu fui estudar um pouquinho do debate desse tema na Itália. E na Itália, o pessoal só admite o chamado prospective overruling, né? Ou seja, a superação para frente do valor da jurisprudência, porque eles não gostam de falar em precedente lá, por questões de tradição, em matéria processual. Vejam que curioso. Porque em matéria de direito material, eles simplesmente admitem a retroatividade da jurisprudência, porque partem do pressuposto do sentido exato della legge. Né? Vejam que coisa curiosa. Mas, enfim, fecho parênteses. Esse é o modelo que parte da identificação entre texto e norma. É um modelo de corte de controle retrospectivo, fundado no ius litigatoris e cujo resultado é a declaração em forma de jurisprudência, que não altera, não constitui fonte primária do direito. É fonte secundária do direito. Isso é o que no meu livro nesse livro de 2013 eu chamo de corte superior, modelo de corte superior. Vejam, portanto, que não tem nada a ver com o Superior Tribunal de Justiça, né? Alguns autores, ele está falando de Corte Superior, ele está falando do STJ, está falando em Corte Suprema, está falando do Supremo. Bom, isso é simplesmente um atestado de que não leu nem o sumário do livro, né? Porque no sumário do livro está muito claro que tem um modelo ideal de Corte Superior, um modelo ideal de Corte Suprema, e depois tem a análise do STJ e do Supremo dentro desses modelos. Qual é a peça que falta? Qual é o nosso desafio? O meu desafio, o desafio do Vitor, o desafio de vocês. Cada tempo tem o seu desafio. Cada geração tem o seu desafio. Nós temos um desafio. Nós que gostamos de direito processual, nós que estamos preocupados em pensar a justiça civil, em certo modo também a justiça constitucional, nós temos o desafio de fazer com que essa premissa que foi quebrada, texto é igual à norma, e que deu lugar à construção desse modelo e de instituições no Brasil com essas características, seja substituída por outra premissa. E sendo substituída por outra premissa, que a gente consiga construir um modelo congruente.
Porque também tem o seguinte, pessoal, só criticar e desconstruir e não apresentar uma alternativa com a qual a gente possa trabalhar, não adianta nada. Pode ser que a alternativa que eu traga a vocês não seja a melhor, mas certamente uma alternativa nós precisamos, porque senão do contrário é o seguinte, a gente tem uma jangada em alto mar, e a gente acha que com a jangada a gente não vai chegar no continente, aí a gente vai lá e quebra a jangada. Bom, aí não dá, né? Porque aí sim é que nós não vamos chegar no continente. Dá para quebrar uma jangada se a gente está vendo que está chegando lá pertinho, lá, um barco para nos resgatar. Né? Que a guarda costeira está chegando perto da gente. Bom, aí vamos deixar a jangada e vamos de braçada até o barco da costeira, porque está lá. Né? Bom, e aí vem, pessoal, o que eu gostaria de dividir com vocês. Né? Quando é que o século XX iniciou na teoria do direito? Tá? Eu vou falar 5 minutos sobre isso. São várias reconstruções possíveis dos autores da teoria do direito. Aí eu já tratei desse tema no meu Precedentes. Né? Eu aprofundei esse tema no meu Precedentes. No meu Cortes eu fiz apenas um paralelo. Mas no meu Precedentes eu procurei mostrar que o século XX inicia na teoria do direito com a obra do Kelsen, Teoria Pura do Direito, em 1934. E lá no Teoria Pura, lá no último capítulo do Teoria Pura, o Kelsen diz o seguinte: olha, os meus colegas do século XIX, eles partiam do pressuposto que texto era igual à norma. E por isso bradavam que a lei é igual para todos, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, que a lei não retroagirá para capturar o ato adquirido, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, não violará a coisa julgada, e tudo isso girava em torno da lei. O problema todo é que o que realmente importa é a interpretação da lei, é a interpretação da Constituição. O que os textos me dão, diz Kelsen em 34, o que os textos me dão é uma possibilidade dentro de uma moldura, na qual cabem diferentes significados. Cabe o significado A, B, C, D, E. E aqui nessa moldura, então, eu tenho evidenciado que o texto não se confunde com a norma. Vejam, Kelsen é um autor que nasceu em Praga, quando Praga ainda era uma das capitais do Império Austro-Húngaro. Né? Nasceu em Praga, no século XIX. Ele se tornou um célebre autor em Viena, quando era professor em Viena. Depois ele foi morar nos Estados Unidos, foi dar aula em Berkeley, porque, enfim, foi perseguido na condição de judeu e teve que deixar a Europa em função da Segunda Guerra. Mas quando ele escreveu essas coisas, ele estava em Viena, meus amigos. Não tem nada de common law aqui. Hart, que escreveu em 61, vamos dar um pulinho, foi menos radical que o Kelsen, porque ele disse que, em algumas situações, existe uma textura aberta da linguagem que pode levar à necessidade de eu aferir a segurança jurídica a partir dos precedentes judiciais e não a partir dos statutes, né, criados pelo legislador. Para ser mais exato, o Hart dizia que o lawgiver, né, aquele que faz o direito, aquele que dá o direito, né, na verdade o legislador ou a corte encarregada de criar o direito quando existe uma zona de penumbra no direito, é que, ao fim e ao cabo, é encarregado de promover o princípio da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade. Em 61, pessoal, ele estava num debate com o John Austin, que escreveu no século XIX. Depois, e aí vejam, é uma questão de gosto, tá? Eu estudei na Itália e gosto muito dos autores italianos. E também das coisas que não estão nos livros. Eu não sei se eu conto essa história no processo civil. Na segunda edição eu vou contar, porque eu não me lembro se... Eu tinha tanta história para contar nesse processo civil, que esse meu livro que o Vitor tão gentilmente mostrou aí no início da nossa exposição, falou do processo civil. Mas uma vez eu estava com o Tarufo, tomando um cafezinho,
Vou aproveitar e vou contar. Então, em 2013, eu morei lá em Pavia para fazer o meu pós-doutorado e escrever o Cortes Superiores e Cortes Supremas. Eu escrevi em Pavia da primeira à última folha desse livro, né? Escrevi no gabinete do Tarufo, lá em Pavia, ele sentava numa mesa, eu sentava na outra, no mesmo ambiente. Eu chegava às 8 da manhã, abria o gabinete, ele chegava às 10, olhava os e-mails, depois ele olhava os e-mails, ele me olhava e dizia, prendiamo um café, aí a gente saía da universidade, atravessava a rua, ia no café, Estrada Nova era o nome da, Via Estrada Nova, o nome da rua da universidade, a gente pulava assim, tomava um cafezinho italiano, que ele fazia um só e parou, aquele expresso fortíssimo, voltávamos à universidade, e esse era o tempo que a gente conversava, porque daí ele saía, ia dar aula e eu continuava lá estudando, e depois passava até às 6 da tarde escrevendo lá no gabinete. Às vezes ele voltava lá, a gente batia um papo, às vezes não. E um dia eu estava falando para ele, eu digo, professor, eu estou lendo agora o Chiassoni, o Pierluigi Chiassoni, que é um filósofo da escola de Gênova. E depois dele eu vou ler o Riccardo Guattini, que também é um filósofo da escola de Gênova. E se vocês forem prestar atenção nos meus livros, vocês vão ver que esses dois autores aparecem muito, Pierluigi Chiassoni e Riccardo Guattini, né? Dicas, olhem as notas de rodapé. As notas de rodapé que revelam o caminho que o escritor tomou, o caminho do pesquisador, da pesquisadora. É lá que está o pulo do gato, tá? Está nas notas de rodapé. Então vocês vão perceber que eu leio muito esses autores. Eu disse, eu estou lendo o Chiassoni e vou ler depois o Guattini. Aí ele me olhou e disse, para mim, que escrevi na década de 70, o livro de referência, né, e o autor de referência de teoria do direito ainda vai ser sempre o Giovanni Tarello, que era um filósofo da escola de Gênova, é o capo-escola, né, do Guattini e do Chiassoni, que vieram depois. O Tarufo escreveu La Motivazione em 75, né, e a obra magna do Tarello sobre teoria da interpretação é de 1980, que é L'Interpretazione della Legge, né? É uma obra fantástica e que eu particularmente gosto muito e me ajudou muito, porque depois que eu li o Chiassoni, depois que eu li o Guattini, eu fui ler o Tarello, né? Então, esse foi o percurso que eu fiz. E aí, se vocês forem perceber no precedentes, eu acabei estudando um pouco do Kelsen, um pouco do Hart, aí eu pulei para o Tarello, né? E do Tarello depois eu pulei para o McCormick e Summers, que está ali atrás do Vitor, ali, do lado do direito jurisprudencial, se eu não me engano, está ali que era do Bielefeld-Kreis, né? Interpreting Statutes e Interpreting Precedents, de 91 e de 97, e aí cheguei no Riccardo Guattini, de 2011. Tudo isso para dizer a vocês o quê? Que quando eu comecei a perceber que o texto não era igual à norma, e que eu posso, de maneira legítima, mediante adequada justificação. E aí nós temos vários debates sobre justificação, que não é o objeto da aula hoje, não é o objeto do nosso bate-papo. Mas se vocês quiserem, a gente pode conversar depois sobre isso. Que interpretar não é declarar uma norma pré-existente, mas interpretar é descrever sentido a um texto, valorar as diferentes alternativas e a descrever o significado a uma dessas alternativas, eu comecei a perceber que a norma jurídica era fruto da colaboração entre o legislador, a doutrina e o judiciário. A professora Tereza também fala muito isso, o professor Marinoni também sempre fala muito isso. Eu tenho esses três personagens atuando de uma maneira muito intensa, com uma colaboração muito intensa. E aí, então, eu comecei a perceber que não dá para conceber a corte de vértice como uma corte de controle do sentido exato da lei, porque não existe o sentido exato da lei. Então, essa premissa está equivocada. Pode existir um sentido mais adequado em detrimento de outros, né? Embora até isso mesmo seja questionável em muitos casos, principalmente naqueles que guardam um desacordo moral profundo na sociedade. Vamos lembrar que
algumas polêmicas recentes, né? A gente pode discutir o tema da criminalização da homofobia, a gente pode discutir o tema da descriminalização do uso de drogas. A gente pode fazer várias discussões aqui que talvez nós tenhamos concepções morais diferentes sobre isso, né? E a gente consiga utilizar argumentos jurídicos para sustentar todas as posições bem aqui. Eu comecei a perceber, então, que o papel da corte de vértice deveria ser um papel não de controle, mas um papel de interpretação, de outorga de significado ao direito. Primeiro ponto. E que essa outorga de significado ao direito, ela tinha um aspecto essencial voltado a fazer com que as pessoas soubessem qual é o comportamento que elas devem adotar para viverem de acordo com o direito. Então, não era tanto uma coisa de consertar o passado, mas mais de guiar o futuro. Então, não é um caráter reativo, mas um caráter prospectivo. E se isso é verdade, a corte acabava utilizando o caso concreto como um pretexto, né, como um caso capaz de colaborar e definir com o significado do direito. Daí porque o recurso não é fundado no ius litigatoris, mas no ius constitutionis. No ius constitutionis. Aliás, eu escrevi em 2018 um livro com Marinoni que se chama Recurso Extraordinário e Recurso Especial, do ius litigatoris ao ius constitutionis. É por isso. Para mostrar que a transformação do perfil das cortes levou à transformação do modo pelo qual eu encaro o acesso às cortes por esses recursos, que é a mesma lógica do livro da professora Tereza com o Bruno Dantas, né, a nova função das cortes. É a mesma lógica. E aí, então, se tudo isso é verdadeiro, é claro que eu chego à conclusão que o valor, que o resultado da atuação da corte não é de mera declaração de uma norma pré-existente. Não. Se é a decisão sobre um significado capaz de contribuir com a definição do direito, então, na verdade, o que essa corte produz é direito. É um precedente que tem força obrigatória. E tem força obrigatória não porque o Código de Processo Civil diz, não porque tem previsto reclamação, aspectos sobre os quais a gente pode discutir depois, mas porque faz parte da compreensão do significado do direito em uma perspectiva argumentativa, ver o direito como resultado da atuação dessas três grandes forças, dessas três grandes personagens, o legislador, a doutrina e as cortes supremas. E aí, é claro, se de uma hora para outra o direito muda, se de uma hora para outra o precedente vira, equivale rigorosamente à edição de uma nova lei. E por isso não pode retroagir. E por isso a gente tem que ser protegido diante da alteração do precedente, mediante o Instituto da Superação para frente, né, que o Código de Processo Civil chama de modulação de efeitos no artigo 927. Então, vejam os colegas que dentro desse desenho eu tenho uma atuação das cortes, muito diferente do que aquela que eu estava acostumado a pensar no Brasil da década de 90. E tudo isso é fruto de uma distinção que opera mais fundo do que simplesmente uma alteração na lei. Não é a alteração na lei, não é a alteração sequer na Constituição que me leva a esses resultados interpretativos, mas é colocar toda essa dogmática em cima de uma parte propedêutica diferente daquela que servia como ponto de partida antes. Se eu tivesse que ser um pouquinho mais enfático, pessoal, eu diria o seguinte: a doutrina das Cortes Supremas é uma tentativa de atualizar o processo civil e a justiça civil
para a teoria do direito desenvolvida no século XX. A gente está sempre correndo um século atrás. Então, essa doutrina é uma tentativa de fazer com que a gente consiga, né, de algum modo, produzir resultados diferentes. Entro na segunda parte da minha exposição muito brevemente. Então, se a gente já olhou agora como é que as Cortes Supremas se transformaram, a gente naturalmente tem que estudar agora o resultado dessa transformação. E o resultado dessa transformação é o precedente. Direito brasileiro, Código do Processo Civil, ele tinha duas alternativas diante de si. Né? Entender o precedente como um meio para promover o império do direito, leia-se, segurança, liberdade, igualdade, unidade do direito. Ou ele poderia, de algum modo, assimilar a função do precedente à tarefa de gestão de casos de massa, de casos repetitivos. E, com isso, acentuar mais a eficiência do direito. E, com isso, acentuar mais a eficiência na estruturação e na gestão da coisa pública. Quando o Código de Processo Civil tenta, de algum modo, ligar recursos repetitivos, repercussão geral, a precedentes, ele está tentando pegar esse segundo caminho, o caminho da eficiência. No entanto, a gente pode claramente reconstruir isso a partir da ideia de unidade do direito. E como é que a gente faz isso? Mostrando que todas as adaptações procedimentais previstas para os recursos repetitivos, na verdade, são adaptações procedimentais que a gente pode reconduzir à ideia do precedente. E aí o nosso principal problema passa a ser o que é um precedente. E aí a necessidade de nós distinguirmos, em primeiro lugar, o que faz uma Corte de Justiça e o que faz uma Corte Suprema. E aí talvez fique claro por que eu insisto que Cortes de Justiça não fazem precedentes. Cortes de Justiça, TJs, TRFs, TJs, TRFs, TRTs, né, produzem jurisprudência uniforme, capaz de providenciar um diálogo com uma Corte Suprema e fornecer provisoriamente segurança ao jurisdicionado na sua circunscrição, na sua competência. Não mais do que isso. Por quê? Porque o precedente tem a ver com a última palavra sobre o significado do direito em um determinado momento. Porque é essa última palavra sobre o significado do direito em um dado momento é que vai me possibilitar uma mais duradoura pauta de conduta para as pessoas. Daí porque os precedentes são ligados às Cortes Supremas e não às Cortes de Justiça. Daí porque um instituto como o incidente de resolução de demandas repetitivas ou o incidente de assunção de competência, eles servem para uniformizar a jurisprudência e para julgar questões repetidas quase que como um collateral estoppel da tradição do common law, mas não para formar precedentes. Precedentes são formados pelas Cortes Supremas. E esses precedentes formados pelas Cortes Supremas independem da forma pela qual são gestionados. Em outras palavras, eu posso ter um precedente de um julgamento de uma turma em que não foi adotada a forma do recurso repetitivo e afetado por uma sessão ou para a corte especial. O que importa é que eu consiga conjugar alguns aspectos para a formação do precedente. Né? Eu tenho que ter fatos
que delimitem a questão, eu tenho que ter uma questão jurídica bem delimitada, eu tenho que ter unanimidade ou maioria no enfrentamento específico da questão, e não uma dispersão no que tange ao debate. Esses são requisitos essenciais para que eu tenha um precedente obrigatório. O fato de a lei prever reclamação é um outro dado que não influencia em nada a obrigatoriedade do precedente. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Por uma razão muito simples. A lei, para ser considerada obrigatória, depende de um mecanismo específico para a sua realização? Não, é claro que não. Uma lei vincula, e nós nos sentimos vinculados à lei, se não há nenhum ruído a respeito da interpretação, da sua interpretação, independentemente de qualquer elemento de coerção. E se eu, eventualmente, tenho um desacordo interpretativo quanto ao significado da lei ou da Constituição, o que eu faço? Eu propor uma ação de procedimento comum, para que alguém resolva esse litígio. De modo que imaginar que o precedente depende da reclamação para ser vinculante é o mesmo que imaginar que a lei depende do processo para ser vinculante. É um negócio que, partindo de onde eu parto, não faz muito sentido. Por isso que e aqui, de certo modo, encerrando a minha primeira participação aqui na exposição, vamos colocar, por isso que eu acabei me dedicando a alguns aspectos do problema que fazem mais sentido olhando para trás agora, né? O Steve Jobs, naquele clássico discurso de paraninfia em Stanford, eu não sei se vocês já assistiram esse discurso do Steve Jobs em Stanford. Vale a pena, pessoal. Coloquem no YouTube e assistam esse discurso. É sensacional. Realmente vale a pena. É inspirador. Né? Inspirador. Então, lá pelas tantas, ele diz o seguinte, que só dá para ligar os pontos olhando para trás. Isso na vida de vocês, na minha vida, na vida dele, na vida de todo mundo. A gente vai entender as coisas e como as coisas acabaram acontecendo olhando para trás. Não dá para fazer isso olhando para frente, naturalmente, porque o futuro é duvidoso. Então, agora, olhando para trás, eu consigo entender como é que eu cheguei a ter que resolver o problema da superação e modulação. Né? Eu comecei lá trabalhando com a Corte Supremas, 2013. Depois que eu tratei das Cortes Supremas, eu fui tratar do precedente, 2016. Né? Era o passo necessário. Como eu sou advogado e trabalho muito com essas coisas, em 2017 e em 2019, eu acabei olhando desde fora para as cortes e para os precedentes. E aí escrevi com o Marinoni ação rescisória em 2017 e recurso extraordinário e recurso especial em 2019. E em 2020, voltei a tratar de aspectos específicos dessa problemática, que é os aspectos ligados à distinção entre decisão e precedente, quando enfrentei o tema da reclamação, em 2020, livro do ano passado, e agora, em 2021, um outro desdobramento dessas teorias, que é o livro de superação para frente e modulação de efeitos. Por quê? Porque um problema acabou se enganchando no outro. Né? Um problema acabou fazendo sentido quando o outro aparecia e necessitava, por assim dizer, de uma resposta coerente que eu não encontrava. O que eu desejo a vocês é que vocês encontrem vários problemas que chamem a atenção de vocês, que despertem a curiosidade de vocês e que vocês se sintam desafiados de algum modo pela opinião de alguém que vocês eventualmente não concordem, pode ser a minha, inclusive. Eu não estou concordando muito com o que ele diz, eu acho que tem um furo aí. Vai lá e pesquisa, olha, senta, medita, ou parta de algum problema estabelecido por alguém e diga, olha, a partir daqui tem um negócio bacana, mas tem um outro aspecto que não foi explorado, que vale a pena ser explorado, e com isso eu tenho certeza que vocês vão ter
uma vida, no mínimo, muito feliz do ponto de vista acadêmico. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Muito bem, professor. Parabéns, Daniel. A forma leve desse bate-papo aqui com a gente, eu acho que é muito convidativa, né? E muito importante para esse ambiente acadêmico, que, como você disse, né, que os debates sejam sempre ricos em conteúdo e menos ásperos, né? Muito mais sutis, né? E de um jeito fofo, convidativo à reflexão, que eu acho que é o que fica, que isso ficou muito claro, né? Pelas suas ideias, né, que a gente sente, logicamente, uma preocupação dogmática com a construção do raciocínio, mas sem descurar também dessa conexão com o problema prático, a ideia de que eu não posso simplesmente deixar o barco à deriva e não ter nenhum plano B. Então, eu preciso propor uma solução. Essa talvez possa não ser a melhor solução, mas que ela seja um ponto de partida para outros pensadores refletirem também. Muito legal, acho que deu para dar uma boa pincelada aqui sobre essa nova função dessas cortes no século XXI. Bom, eu acho, e aqui eu vou jogar na berlinda, uma pessoa especial que é a Luísa. A Luísa estava curiosa para tirar uma dúvida contigo. Eu vou convidar ela, se me permitir, aqui para um rápido bate-papo. Eu acho que vai ser muito bacana. Luísa, tá contigo a palavra. Você me chamou aqui no chat e gostaria que você perguntasse ao professor Daniel, ao Daniel, como ele preferiu que chamasse. Boa tarde, professor. Obrigada pela palestra. Eu comprei o livro de processo civil, fortemente influenciada pelo professor Vitor. E, na verdade, a minha pergunta eu queria saber qual foi a inspiração, percebi que o senhor aprecia a arte, né, pelo quadro, qual foi a inspiração para usar o Mondrian como releitura na capa do livro? Muito obrigado, Luísa. Essa é uma pergunta que o pessoal tem me feito, engraçado. E eu acho que é uma pergunta bem inteligente essa. Porque naturalmente tem um porquê, né? Tem um porquê. Antes, eu não sei se vocês estavam aqui, o Vitor até está com a imagem congelada, não sei se o Vitor está sabendo, mas já estou avisando que ele está com a imagem congelada. Não sei se é só para mim, mas enfim. Eu estou aqui, estou ouvindo, não sei se... Tá. Então, antes, não sei se vocês estavam aqui quando a gente começou, pessoal, mas eu contei que esse livro nasceu da necessidade de eu querer bater um papo com os meus alunos e com minhas alunas. Podem ver que é um livro que tem uma linguagem muito primeira pessoa, são coisas que eu falaria na sala de aula, né? E que eu normalmente não falei em nenhum outro livro meu, né? Esse nosso bate-papo poderia estar no livro. Inclusive, alguns dos detalhes estão no livro. Só que, ao mesmo tempo, eu me cheguei à seguinte conclusão. Eu tenho já um curso de processo civil, né? Um curso em 3 volumes, junto com o Marinoni e com o Sérgio. Tenho comentários ao código, né? Tenho o código comentado, tenho até um manual de processo civil. Então, esse livro tem que ter um diferencial no approach, no método. É o bate-papo, é a primeira pessoa. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que ser um bate-papo que vá direto ao ponto, que vá direto ao essencial. E aqui é que está o ponto, né? Que vá direto ao essencial. Quando o Mondrian começou a trabalhar com Bauhaus, que é justamente o período dessa capa, né, em especial do trabalho do Mondrian, a preocupação dele era explorar aquilo que era essencial, né? Então, as cores primárias, que são essas cores da capa, e as linhas. Então, qual é a mensagem subliminar que está na capa? A mensagem subliminar é o seguinte: você vai encontrar aqui o essencial. Eu quero passar o essencial e quero passar notas de rodapé que, se você quiser, você se divirta. Vá procurar as notas de rodapé que você vai encontrar material, como a Didi foi muito querida numa resenha que ela fez desse livro, acho que não saiu publicado ainda, mas ela me mandou, dizendo, olha, as notas de rodapé desse livro dão uma vida. E, de fato, pelo menos uma vida de 42 anos, que é a minha, dá, né? Porque a gente fica lendo, relendo esses livros e tal, e naturalmente leva tempo, né? Então, a mensagem do Mondrian é:
vamos focar no essencial. O essencial é algo importante. Depois que eu tiver consolidado essa base, né, vamos pegar, por exemplo, lá, o livro começa tratando das relações entre direito e processo, dos conceitos ligados lá, às relações entre o direito e outros ramos do direito com outros ramos do conhecimento e depois do processo civil com outros ramos do direito, né? Depois a gente tem um segundo capítulo que trata da interpretação e aplicação do direito, que não é muito comum nos livros de processo, tal como foram abordados aí, né? Eu mais ou menos quis dizer, olha, esse aqui é o mapa essencial para entender como eu penso. Se eu não tivesse esse capítulo 2, dificilmente daria para entender o capítulo 6, sobre os andares e as escadas, sobre isso que a gente conversou agora, né? Diferença entre texto, norma, por que isso é importante para construir o modelo de cortes. Mas percebam, e tenho certeza que vocês perceberam, que eu tento manter esse diálogo leve, né? Sem enrolar muito, sem enrolar muito. É uma ideia assim de olha, vamos falar assim realmente do produto da coisa. Tem um amigo meu que tem a seguinte metáfora que eu gosto muito. Se eu estou te perguntando as horas, não vem me contar a história do relógio. Se eu quiser saber a história do relógio, eu te pergunto qual é a história do relógio. Então, nesse livro, eu procurei mais ou menos dar as horas, falar do essencial. E o Mondrian está na capa para dizer isso, né? Tipo, olha, eu vou tratar aqui de cores primárias, eu vou tratar aqui de retas, né, de linhas, e talvez você possa encontrar algo que te interesse. E lá no final, esse livro ele começa com um convite e termina com uma carta, né, Luísa? E lá na carta, no final, não sei se tu já chegou lá, mas eu digo o seguinte, então vou dar o spoiler aqui, né? Vou dar o spoiler. Tá, lá na carta eu digo o seguinte, eu estou me despedindo, né? Dizendo, olha, isso aqui pode ser um tchau, né? Tchau, a gente se vê naquele sentido que tu diz assim, olha, tchau, a gente se vê, talvez a gente não vai se ver nunca mais. Mas assim, mas também pode ser aquele, olha, tchau, até logo, né? Até logo, porque eu sei que a gente vai voltar a se encontrar por aí, porque você gostou de processo, vai ler outros autores, talvez vá ler outros livros meus, e a gente vai continuar se encontrando, né? Então eu costumo dizer assim, esse livro ele serve para aquela pessoa que quer ter uma boa informação, uma boa base, no essencial, né? Sem muita história, e como uma plataforma, como um trampolim para chegar em outros textos mais profundos, monográficos, em outros cursos, em outros autores, né? Mas legal a tua pergunta, Luísa, porque ela reflete exatamente isso. O Mondrian está aí para isso. Nessa época do Bauhaus, ele tinha essa preocupação grande. O Mondrian não sei se tu gosta, provavelmente tu gosta de Mondrian, né? E por isso a pergunta. Na verdade, eu tenho uma irmã que é muito ligada à arte e por ela ser muito ligada à arte, eu acabo sabendo algumas coisas. Eu comprei o livro, aí ela, nossa, Mondrian, e eu fiquei, quem? Aí ela me explicou mais ou menos, e aí ela, mas por que ele usou na capa? Eu falei, olha, não sei. Agora não sei, agora eu já sei. Muito obrigada e parabéns, o livro é muito interessante. Eu não cheguei na carta ainda, mas eu vi que no decorrer do livro tem vários QR Codes que transportam para o YouTube, faz uma mensagenzinha, é bem leve a leitura, assim. Parabéns, professor. Fico muito feliz, obrigado. E Genial. pode chamar de Daniel, viu? Pessoal, me chamem de Daniel aí sábado à tarde, por favor, né? Ô Daniel, mas que legal, hein? Esse bate-papo aqui, acho que ele cumpre muito bem o propósito, né? A gente agora viu um pouco de arte, vemos uma baita aula conectando com o direito, né? Onde é que a gente já imaginou que estaremos aqui no sábado discutindo direito e arte juntos e são coisas que estão muito conectadas. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso, Vitor. Rapidamente, porque eu acho que vale a pena. Claro. Eu perguntei do Mondrian, enfim, mas eu posso falar do Picasso, posso falar do Van Gogh, porque eu realmente gosto muito de arte. Mas eles têm uma coisa em comum com todos nós, pessoal. Eu acho que vale a pena eu dizer isso. E com os autores também. Leva muito tempo para a gente se tornar quem a gente é. Eu demorei muito tempo para escrever como Daniel Mitidiero. Como como esse cara que vocês estão lendo no Precedentes, no Cortes, agora no Processo Civil, né? Essa pessoa é uma pessoa diferente daquela pessoa que começou a escrever lá em 2004, 2005,
que foi quando eu comecei a escrever. 2013 é meu primeiro livro, né? Estava falando para o Vitor, cobrando a publicação da dissertação dele. Às vezes a gente tem que, né, jogar para o mundo. Às vezes a gente olha trabalhos de artistas consagrados que a gente jamais poderia supor que são trabalhos deles. Por exemplo, o Picasso tem 2 museus. Tem um museu em Barcelona e tem um museu em Paris. O Museu de Barcelona é o museu mais completo sobre Picasso. Aliás, detalhe, né? O Museu do Picasso em Paris, ele foi formado em função das dívidas que o Picasso, dívidas tributárias do Picasso. Aí o pessoal doou várias partes do acervo e aí fizeram lá o Museu Picasso. Mas se a gente pega, por exemplo, os primeiros trabalhos do Picasso, a gente fica convicto de que era uma obra que poderia ser apresentada no Salão de Paris, assim, uma arte acadêmica, toda bonitinha. A boca estava no lugar da boca, o nariz estava no lugar do nariz, né? Então, para a gente aprender, para a gente ousar, para a gente se aventurar a desenhar um olho no lugar do nariz, é porque tem que saber exatamente onde fica um olho, né? E isso a gente só aprende com o tempo. Com o Mondrian foi assim, com o Van Gogh foi assim. Tem trabalhos do Van Gogh que são cópias do trabalho do Monet, com quem ele foi estudar em Paris durante um período. E é com a gente no direito assim, pessoal. Vocês vão começar a escrever, vocês têm uma monografia para escrever agora na especialização. Talvez fique um estilo parecido com um dos autores que vocês gostam. E tá tudo certo, é assim mesmo. Quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão desenvolver um estilo próprio. Então, acho que é importante ter isso e ter paciência consigo mesmo, sabe? Que uma hora o estilo chega, uma hora os problemas chegam e uma hora vocês se olham no espelho e dizem assim, pô, eu sou essa pessoa. Vocês leem um livro e dizem assim, esse livro foi eu que escrevi. Meus amigos, às vezes, me dizem assim, eu sei certinho o que tu escreveu e o que o Marinoni escreveu no curso. Ou o que tu escreveu e o Sérgio escreveu. Porque tu escreve assim, o outro escreve assado. E eu digo, pá, é isso aí. Não, essa é a beleza da coisa. Que bacana, Daniel. Bom, vamos rapidinho para o seminário, gente, para a gente fechar esse bate-papo tão agradável que a gente está tendo. Eu vou pedir, acho que da minha sala é o Guilherme, eu não sei da outra turma quem é que ficou como o relator. Vou pedir aqui que habilite, se puder, a câmera para a gente bater um papo. É você, Bárbara? Isso, sou eu. Tudo bem? Tudo bom? Legal. Bom. Bom, então, se a gente puder, de maneira muito objetiva, Daniel, você prefere que a gente leia o enunciado ou a gente vai direto para a questão? O que é que funciona? Eu já li os enunciados, conheço bem. Vamos então para a questão que a gente fica na parte que é essencial. Bom, então, a primeira questão aqui, letra A, eu vou pedir, Bárbara, você lê só o enunciado, coloca a posição da tua turma, se teve alguma divergência ou não. O Guilherme faz um rápido comentário adicional, e daí, se o Daniel puder, ele faz um brevíssimo comentário sobre a questão. Pode ser assim? Vamos lá, então, por favor. Vamos lá. O relator, para negar provimento de forma monocrática a recurso, está limitado às hipóteses expressas do artigo 932 do CPC? A resposta da turma foi no sentido que a gente chegou, houve divergência, uma parte da turma entende que o relator fica atrelado às hipóteses do artigo 932 do CPC e a sua decisão não pode vir a dar ou negar provimento, somente pela decisão advinda do órgão especial do STJ, uma vez que essa decisão não está prevista nas hipóteses taxativas do 932. Outra parte entende que é possível dar ou negar provimento de segmento de forma monocrática, uma vez que o órgão especial deve uniformizar e deve ser atendido pelo relator aplicando uma interpretação extensiva do 932, considerando que é decisão dada pelo STJ. Foi essa a resposta. Muito legal, Bárbara. Obrigado. Guilherme? Então, a turma entendeu que o artigo 932 deve ser interpretado de forma restritiva, para que não sejam criadas hipóteses cada vez mais defensivas dentro dos tribunais. E aí a gente pontuou, né, que mesmo havendo a súmula 568 do STJ, deve haver interpretação restritiva, porque a decisão monocrática é uma hipótese excepcional, né, e não pode ser arbitrariamente ou discricionariamente, né, ampliada. Legal. Daniel?
Vamos lá. Legal as posições de vocês, mas eu começaria dizendo o seguinte, né? Cada uma dessas posições responde a uma distinta compreensão do papel do precedente, né? Como eu ressaltei antes. Então, partindo de onde eu parto, né? De que o precedente ele independe de estar previsto na lei para ser um precedente, então não há sentido em limitar o artigo, as hipóteses ao artigo 932, né? Então, desde que eu tenha um precedente, eu posso ter esse encurtamento procedimental, porque a ideia é justamente conseguir, né, promover a duração razoável, tornar mais eficiente com o império do direito. Tendo, portanto, o precedente como um farol e partindo desse pressuposto, não haveria nenhuma ilegalidade nessa maneira de compreender o problema. Muito bom. Obrigado, professor. Bom, vamos à letra B, então. Guilherme, começa contigo, então, por favor. E daí a gente passa para a Bárbara. Claro. O artigo 927, inciso 5º do CPC, ele traz hipótese de padrão decisório vinculante ou meramente persuasivo. O fato de não haver previsão expressa de reclamação nessa hipótese é relevante para a sua resposta? Então, nessa questão, houve dois entendimentos, né? Uma parte da turma entende que todos os incisos do artigo 927 são de precedentes obrigatórios, e mesmo não sendo hipótese de reclamação, haveria outras hipóteses de impugnação diante da não observância, como, por exemplo, a interposição de recurso. A outra parte da turma entende que, por não ser hipótese de reclamação, não seria um precedente obrigatório e de caráter vinculante. Foi esse o entendimento. Pode ir, Bárbara. Você está no mudo, tá? Bárbara, você está no mudo. Ai, gente, desculpa. Houve divergência dentro da turma. Parte da turma entendeu que tem padrão persuasivo, uma vez que o relator não estaria atrelado ao julgamento do órgão especial, porque está fora do artigo 932 do CPC. E outra parte entende que é vinculante e utiliza o 927, inciso 5º do CPC, como fundamento. Todas as hipóteses do 927 do CPC são vinculantes, por conta da uniformização que por si só gera a necessidade de vinculação do órgão especial. E quanto à segunda parte da questão, houve unanimidade sobre o que diz a reclamação, entendendo que a reclamação não é o que se define, que deve ser vinculante ou persuasivo. O entendimento pelos próprios tribunais, a reclamação nem mesmo serviria para garantir a observância dos repetitivos dos tribunais, mesmo assim deixa de ser vinculante. Legal, obrigado, Bárbara. Isso aí. Retomando aqui, né, na mesma linha, na minha avaliação é um precedente e assim, precedente obrigatório, na minha concepção, é até uma tautologia, porque eu parto do pressuposto que todo precedente é obrigatório, e procuro demonstrar que a reclamação está ligada à tutela do dispositivo da decisão de um caso, né? Essa seria a função da reclamação, e o que o Código de Processo Civil fez foi desbordar dessa função, ligando a reclamação ao precedente. E eu até comentava com o Vitor antes que essa é uma das discussões que eu tenho, enfim, maiores com o Marinoni, com quem eu escrevo, que causa um certo problema, né? Porque ele é mais velho que eu, mais influente que eu, e é meu sócio na advocacia majoritário. Quer dizer, eu tenho um baita de um problema com essa minha posição teórica, mas eu não abro mão. Com a Didi também, a mesma coisa. Ele diz assim, Daniel, esse troço tá... Esses dias ela me diz assim, Daniel, tu quer ferrar com o código. Até o Marinoni concorda com isso comigo. Agora tu está querendo criar caso. Mas... Não, brincadeiras à parte, naturalmente, a gente tá brincando, né? Mas eu realmente acho que a gente tem que distinguir, reclamação é uma coisa, precedente é outra, e, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente precisa reformar esse sistema, como eu acho que o Supremo e o STJ tendencialmente vão reformar pela via interpretativa. Muito bom. Vamos para a letra C? Vamos alternar agora, Bárbara. Vai contigo. C. O órgão colegiado do Tribunal de Justiça poderia legitimamente decidir que a orientação da Corte Especial do STJ está socialmente desatualizada e haveria necessidade de superação desse entendimento.
a turma entendeu que não seria possível o tribunal estabelecer essa orientação e que a superação cabe pelo próprio órgão, qual seja o STJ nesse caso. Guilherme? A turma, ela foi unânime também no sentido de que não poderia, porque cabe apenas à mesma corte que emitiu o precedente. O Tribunal de Justiça, ele é hierarquicamente inferior ao STJ, né, que poderia apenas manifestar, aliás, o Tribunal de Justiça poderia apenas manifestar discordância diante da vinculação. E aí foi trazido aqui o enunciado 172 do Fórum Permanente Processualistas Civis, que diz que a decisão que aplica precedentes com ressalva de entendimento do julgador não é contraditória. E aí, assim, também a gente falou sobre o artigo 986 do CPC, do diálogo entre as normas dos precedentes, né, que na verdade se refere ao RDR. Então, que a revisão da tese jurídica afirmada no incidente, ela será feita pelo mesmo tribunal, de ofício mediante requerimento dos legitimados. Foi essa a resposta da turma. Ótimas respostas, eu estou de acordo com vocês. Eu acho que esse é um ponto que está mais ou menos assente, né, essa questão, embora a gente ainda leia em alguns autores, às vezes, uma defesa do caráter persuasivo e, portanto, a possibilidade das cortes de justiça se destacarem do precedente, né, e enfraquecerem o precedente, provocando uma superação do precedente. Na minha avaliação, eu estou de acordo com vocês, que só quem pode rever o precedente é quem formou o precedente, então é um ponto bem importante da teoria. E eu apenas convidaria vocês a um pequeno exercício de compreensão aqui do tema. Eu sei que, de um modo geral, a gente diz que as cortes de justiça são inferiores às cortes supremas, né, Guilherme? A gente costuma dizer isso. E é claro que, do ponto de vista da hierarquia, às vezes a gente, naturalmente, como diz o Fred Schauer, né, lá no Think Like a Lawyer, existe uma cadeia de comando, né, entre os diferentes escalões, os diferentes andares, né, da justiça civil. Mas eu acho mais legal, assim, até para a gente criar a cultura do precedente, dizer que eles têm funções diferentes. Porque, no fundo, é isso. Assim, eu costumo destacar que as cortes de justiça e os juízes e juízas de primeiro grau têm uma função muito importante, que é decidir com justiça o caso concreto. Isso é fundamental. É examinar fato, prova, direito, amplamente, de maneira fundamentada, com amplo contraditório, enquanto as Cortes Supremas têm uma outra função, que é dar unidade ao direito. Quando a gente clica muito nessa tecla do corte inferior, a tendência das cortes e dos desembargadores é reagir. Porque ninguém gosta de ser chamado de corte inferior, entendeu? É psicologia humana. Quando eu vou dar palestra nos tribunais, assim, para desembargadores, especialmente, é impressionante como isso é uma coisa que pega, sabe? E eu acho que favorece o caldo de cultura se a gente colocar isso de uma maneira mais friendly e acho que até mais correta, na real, né? Todo mundo faz coisa importante aqui, né? Claro, existe uma vinculação, porque, afinal de contas, se eu faço A e tu faz B, bom, se tu faz B, eu não posso me meter em B, e se eu faço A, tu não pode te meter em A, e vamos tentar agir em harmonia. É a mesma coisa que acontece, mutatis mutandis, quando a gente tem uma guerra entre o Supremo e o STJ, né? Não sei se vocês chegaram a debater isso no semestre, mas a guerra entre as cortes é uma situação horrível e que acontece em vários casos. Então, eu acho que vale a pena a gente, talvez, pensar isso também sob a ótica da função. Mas eu estou de pleno acordo com vocês. Muito legal. Bom, vamos para D. Guilherme, acho que está contigo, né? Bora. Só uma pergunta, professor. Você tinha falado função nomofilásica, e aqui a gente corrigiu para nomofilática. Qual dos dois seria o correto? Eu vou te dizer o seguinte, Guilherme. Eu pesquisei já. Nomofilaxia vem do grego, tá? Uhum. E aí a derivação mais, sim, aceita que eu achei nos dicionaristas é nomofilásica. Mas, assim, eu não sou uma autoridade em linguística. Eu não sei, cara, na verdade. Uhum. Eu estou dizendo que eu pesquisei e não foi uma pesquisa aprofundada, tá? Tá bom.
Assim, a gente falou um pouco sobre esse termo, né? Na verdade, também fiquei com um pouco de dúvida, porque no seu livro Precedentes tá filática, e aí, assim, a gente, enfim, é só para poder falar o nome certo, né? Tô falando aqui com você, então, só essa preocupação. Então, o que o enunciado pergunta, né? O que significa a função nomofiláxica dos tribunais superiores? E aí aqui houve diferentes interpretações, né? Essa função, para uma parte da turma, estaria disposta no artigo 926 do Código de Processo Civil e rege a valorização dos precedentes, zelando pela uniformização da interpretação e aplicação do direito, para que a jurisprudência contenha em si uma estabilidade e previsibilidade. Outra parte da turma foi no sentido do significado da defesa da legislação diante das decisões judiciais, que quer dizer que o judiciário deve procurar encontrar resposta que o legislador quis dar no texto da lei, né, dentro do conceito de cortes superiores. Bárbara? Sim, a função dos tribunais é de valorizarem e manterem as decisões com base no artigo 926 do CPC e diz respeito à função de uniformizar, através desse mesmo artigo, uniformizando a jurisprudência e mantendo ela íntegra e coerente para ser aplicada também aos outros tribunais. É isso aí. Então, quanto à grafia do nomofilática, isso eu anotei já para a 4ª edição, viu? Porque eu pesquisei depois, porque me chamaram a atenção também, viu? Então eu tenho que mudar lá. Enfim, tudo depende de onde a gente parte, né? Então, se a gente parte de uma identidade entre texto e norma, a gente vai chegar na nomofilaxia como a defesa da legislação do sentido exato. Como eu acho que a gente tem que partir da outorga de unidade ao direito, acho que a gente tem que, né, a gente parte da distinção entre texto e norma, a gente tem que chegar na ideia de que visa dar unidade ao direito. Então, estou de pleno acordo com vocês. O importante é saber de onde a gente está partindo, né, e chegar a uma resposta coerente. Eu acho que essa é o grande lance, né, de tudo. Sim, tem que ter coerência com a premissa, né? Porque aí você desenvolve. Talvez não cheguemos no mesmo lugar porque partimos de pontos de vista diferentes, né? Mas o raciocínio está coerente. Bom, vamos para a segunda, então. Bárbara, te pediria para ler a segunda letra A e depois Guilherme, por favor. Certo. Item A. Nos termos do artigo 927 do CPC, os órgãos do Judiciário já estariam obrigados a observar as teses fixadas no julgamento de temas de repercussão geral. Pode-se falar em uma equiparação entre a repercussão geral e os extraordinários repetitivos? A resposta no que tange à primeira parte da questão foi que houve divergência dentro da turma. Uma parte entende que deve ser atendido como fundamento a questão da objetivação do recurso extraordinário e deveria haver a orientação da repercussão para gerar estabilidade e segurança jurídica, devendo dessa maneira aplicar. E a outra parte entende que não seria possível porque não está previsto no artigo 927 do CPC e que elas trariam esse caráter vinculante. Quanto à segunda parte da questão, houve unanimidade no sentido que há uma equiparação, uma vez que a repercussão geral ela deve ser, no caso, atendida por todos. O objetivo do recurso extraordinário repetitivo é dar coerência e estabilidade das decisões que são proferidas. A turma A entendeu, em relação à primeira pergunta, que sim, tendo em vista que os incisos 3º e 4º, eles têm como objetivo gerar segurança jurídica e previsibilidade no julgamento dos recursos, né? Esperando que os tribunais superiores sejam estimulados a não causar tumulto processual indesejável, alterando sua própria jurisprudência nas hipóteses referidas. E aí, em relação à segunda parte, sim, se a gente analisar somente como instrumentos processuais que atuam como mecanismos de previsibilidade das decisões, a primeira do STF, né, um entendimento em todo o território nacional, e a segunda do STJ, pois que ambos os casos, seus resultados ultrapassam os interesses objetivos das partes, né? Serão os elementos de relevância e transcendência. É isso aí, eu estou de acordo. A gente
tem que procurar compreender, ler esses institutos de recursos repetitivos, repercussão geral, a partir da função da corte, a partir do resultado, portanto, da atuação da corte, e aí fica fácil perceber que a gente precisa outorgar caráter vinculante às decisões oriundas dos julgamentos de repercussão geral, inclusive anteriores ao Código de Processo Civil. Então, acho que, enfim... Daniel, se me permite aqui um brevíssimo comentário, você, na sua exposição, colocou isso, e também já tinha observado, acho que no livro de precedentes, tanto seu quanto do Marinoni, a preocupação com as decisões plurais, né? Que é a dificuldade que se tem no julgamento dessas cortes supremas de você ter uma linha argumentativa acompanhada pela maioria. Então, talvez ficasse aqui, vou ser um pouco ousado, o convite para a gente repensar até o modelo de votação. A gente tem um modelo seriatim, talvez pensar no modelo per curiam, em que você tivesse muito próximo do modelo americano, né, o posicionamento da corte, em que você tenta construir uma harmonia no voto para que se extraia daí essa pauta de conduta previsível, né? Hoje a gente vê muito dissenso entre o próprio acórdão e o que chama de decisões plurais, se não estou enganado. O que você acha disso? Faz algum sentido, Vitor? Esquece que não é por aí. Não, é exatamente isso. O que acontece? A premissa fundamental de todo e qualquer debate é o acerto do objeto do debate. Enfim, e é por isso que o Código de Processo Civil, quando fala lá no regime dos recursos repetitivos, procura dizer, olha, a primeira coisa a fazer é o quê? Bom, primeiro é afetar a questão. A segunda é definir quais são as questões que estão sendo efetivamente debatidas. Porque é sobre elas que eu preciso me manifestar. E eu preciso me manifestar debatendo os mesmos fundamentos, né? Todos os fundamentos devem ser debatidos para que eu consiga chegar, de fato, a ratio. E o que acontece no Brasil é que nós não temos essa prática. Nossa prática é a de votação por agregação, né? Então, a gente agrega o voto de cada um dos membros do colegiado e soma tudo, né? Quando, na verdade, o mais interessante para a gente facilitar a extração da ratio e, portanto, a compreensão do precedente, seria a gente ter o debate sobre a questão, sobre diferentes fundamentos, e outorgar a alguém o encargo de fazer a delivery da corte, né? Assim, entregar a opinião da corte, ou seja, de redigir o acórdão, consignando aí precisamente o que foi debatido, o que não foi debatido, e sem dúvida alguma isso é um dos instrumentos que facilitam o sistema de precedentes, não tenho dúvida. Né? Mas eu acho que não depende da formação do precedente, a gente até procura deixar claro isso, né? O Marinoni, no julgamento nas Cortes Supremas e também no precedente, ele, olha, essa é uma técnica que ajuda muito a formar precedentes, mas isso não significa que eu só tenha precedentes se eu tiver essa técnica aplicada, porque praticamente eu não tenho essa técnica aplicada no Brasil, né? Ela é quase, assim, sorte quando acontece isso. Bom, vamos então para os finalmente aqui. A letra B, Bárbara, por favor. B. A administração pública estaria obrigada a seguir o entendimento do STF antes da edição da súmula vinculante? E, posteriormente, qual é a sanção pelo descumprimento? Nessa questão houve divergência em relação ao que entende que não ficaria vinculada antes da súmula vinculante, uma vez que deve cumprir os princípios da legalidade e atender à função outorgada pela Constituição Federal, e a situação que não se adequaria à função. E outra parte entendeu que ficaria vinculada, uma vez que trataria sobre o cumprimento do princípio da segurança jurídica, da previsibilidade, considerando que a orientação deve ser dirigida a todos. E referente à segunda parte, se seria possível uma sanção mediante descumprimento, a turma entendeu que não há punição. A turma A, ela foi unânime no sentido de considerar que a administração pública não estaria obrigada a seguir entendimento do STF antes da edição da súmula vinculante. Haveria vinculação apenas com a edição da súmula, né, por haver expressa a previsão constitucional. A sanção, na verdade, que a gente, assim, entre aspas, né, sanção, seria a reclamação constitucional por STF para fazer valer
a súmula. Foi esse entendimento da turma. E, professor, se você me permite, eu gostaria até de, assim, entender um pouquinho melhor a sua visão, porque, assim, você diz que os precedentes, eles vinculam não só o Poder Judiciário, mas também a própria administração pública, né? E, assim, a gente está falando de uma lei ordinária, que é o Código de Processo Civil, e aqui, por outro lado, a gente está falando da súmula vinculante, que está prevista na Constituição Federal e está expressamente prevista em relação à administração pública. Assim, como fazer valer, além do campo das ideias, assim, dentro do Poder Judiciário, ou dentro, assim, de um processo em si, né? Além do campo das ideias, como, assim, aplicar isso ao caso concreto? Essa é a minha dúvida também. Beleza, obrigado. Obrigado, Bárbara, obrigado, Guilherme. Bom, vamos lá, né, cara? Assim, o que a gente está fazendo aqui hoje de tarde, né? É isso, a resposta está aí, né? Porque, na minha avaliação, a lei é a lei interpretada. A Constituição é a Constituição interpretada. E é daí que eu retiro o fundamento para a teoria dos precedentes, para as cortes supremas. Vocês já sabem disso, não vou ficar enchendo o saco aqui com essa mesma tecla, né? Mas, partindo desse pressuposto, eu só tenho como convencer as pessoas de que esse é o caminho correto debatendo. É quando vocês chegarem a posições em que consigam fazer com que essa mudança seja implementada efetivamente, né? Eu casualmente, assim, eu tenho, e falo isso com muita humildade, mas com muita alegria também, eu fico muito feliz que, particularmente, esses livros que eu escrevi, o Cortes Supremas e o Precedentes, foram livros que emplacaram no Supremo e no STJ. Eles são muito citados no Supremo e no STJ. O próprio livro de reclamação e o de modulação, agora, no julgamento do ICMS, PIS/COFINS, modulação tinha sido publicado 2 semanas antes, ele entrou lá, né, em 2 votos. E eu fiquei particularmente muito feliz, eu fico muito feliz com esse resultado, porque é a prova de que escrever, debater, estar disposto a conversar com as pessoas faz efeito, né? Esse é o ponto central. O direito, ele habita uma dimensão totalmente irreal, né? Vamos colocar dessa maneira. O direito é totalmente real. É como a moeda, né? Por que a gente olha para uma nota de $100 e atribui um significado? É totalmente irreal, né? É como o direito. Por que a gente olha para a Constituição e aí, a partir daí, surge a ideia de uma presidência da República, ou do Supremo Tribunal Federal, ou de que os contratos têm que ter boa-fé, olhando para o Código Civil. Então, tudo isso se passa num mundo que é o mundo das ideias. E essas ideias se traduzem em direito concreto, em direito vigente, quando a gente consegue fazer com que elas emplaquem nas cortes. E é assim que vai funcionar, né? Então, a minha resposta para ti é uma resposta simples, mas, ao mesmo tempo, não vou dizer simples, mas custosa. Ela é simples, porque, assim, do ponto de vista do direito, o direito se transforma na nossa cabeça, né? A partir do momento que a gente começa a ver o direito se transformando na opinião dos outros, né? Que a gente consegue debater e chegar a resultados. Só que ela é custosa, porque a gente tem que convencer muita gente que uma dada solução é a melhor solução para que a gente obtenha resultados melhores. E nesse sentido, eu costumo dizer que a gente, nós aqui, todos nós, né? Nós que estamos trabalhando agora, a gente não escreve, não estuda para a nossa geração, né? Se a gente tiver muita sorte, a gente consegue mudar alguma coisa para a nossa geração. Se a ideia estiver muito caindo de madura, assim, a gente consegue mudar alguma coisa para as nossas gerações. Senão, a gente escreve para as gerações futuras, né? A gente escreve para que, quando a gente chegue lá, a gente tenha condições de fazer a diferença para que outras pessoas possam colher o resultado. E eu vejo o tema do precedente justamente com essa função, né? O tema das Cortes Supremas. É algo que a gente está fazendo
que felizmente o Supremo está encampando, o STJ está encampando, mas que a gente vai viver esse ambiente de maior estabilidade, né, no futuro, quando todo mundo estiver, né, juntos, vamos colocar assim, nessa mesma ideia. Maravilha, muito legal, professor. Bacana, bacana. Bom, vamos então para a última e derradeira questão, encerrando aqui o semestre. Guilherme, começa contigo aqui, por favor. Claro. Caso a ação proposta pela editora EB seja julgada improcedente no primeiro e segundo graus de jurisdição, ela poderá optar por apresentar reclamação, ao invés de recorrer aos tribunais superiores. Aqui houve entendimento divergente da turma, né? Uma parte entendeu que não, que a editora não poderia apresentar reclamação ao invés de recorrer, pois é necessário que tenha o esgotamento das instâncias ordinárias, especial para das instâncias ordinárias especiais, para só então caber a reclamação, né? É a leitura do 988, parágrafo 5º, inciso 2º, enfim, do CPC. Outra parte da turma entendeu que esse entendimento, né, essa aplicação seria uma hipótese excepcional, já que o próprio parágrafo 6º prevê que a inadmissibilidade ou julgamento recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Foi assim que a turma A entendeu. A turma B, ela entendeu que, na verdade, não poderia simplesmente apresentar só a reclamação sem o recurso, motivo pelo qual há necessidade do recurso para poder impedir o trânsito em julgado. Pois eu aqui fico isolado, né? Porque na minha avaliação a reclamação ela tem a ver com a tutela do dispositivo da decisão do caso concreto e não tem a ver com a tutela do precedente. Mas isso é uma posição muito restritiva, que foi a posição que acabou vencendo lá naquele caso Riva, né, julgado pela Corte Especial do STJ, mas que muitos autores entendem que é contrário ao espírito do CPC. E de fato é, de fato é. Acho que a gente tem que colocar isso numa moldura maior para conseguir chegar a esse resultado interpretativo, que a meu juízo é correto, mas, enfim, né, como eu disse, não é muito simples da gente chegar. E, enfim, então, se eu tivesse que responder, não cabe reclamação. Agora, se eu tivesse que avançar para o cabimento da reclamação, interpretando, né, o código, eu diria que não há necessidade da gente interpor. A gente pode interpor ao mesmo tempo a reclamação e o recurso ordinário, mas se o recurso e depois pode desistir do recurso ordinário que permanece a reclamação, porque uma das características da reclamação é justamente a autonomia, né? É uma ação autônoma. Ela só não é capaz de obstruir o trânsito em julgado, porque ela não cabe para desconstituir a coisa julgada, né? Então, basicamente é isso. Excelentes debates aí, pessoal. Excelentes perguntas e respostas. Bom, Daniel, acho que a gente, por enquanto, paramos por aqui. Eu estou torcendo para que seja até um daqui a pouco, que a gente se encontre, se Deus quiser, nos próximos semestres, pegando a palhinha do que você colocou. Foi muito legal. Que bom que funcionou com a tua agenda, você está aqui hoje. Os debates foram muito legais, estava todo mundo muito ansioso aqui. E como não podia ser diferente, superou sempre as expectativas. Foi muito legal, foi um bate-papo descontraído que tenho certeza que a gente vai levar aqui por um bom tempo na lembrança, como uma boa lembrança. Então, agradeço aqui em nome da COGEAI, da professora Cláudia, da professora Didi, e desejo a você tudo de bom, muito sucesso, e continue produzindo, porque essa é a mola que movimenta aqui as ideias, eu acho que isso é fundamental para essa capacidade de transformação nossa. Então, obrigado pelo estímulo. Eu que agradeço, pessoal. Foi um enorme prazer passar um pedaço dessa tarde com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito o curso. Eu espero que, enfim, que vocês continuem curiosos, continuem com vontade de estudar e sobretudo, quero agradecer a cada um de vocês por esse tempo que a gente passou juntos. Vitor, muito obrigado também. Agradeço por gentileza a Cláudia e a Didi. E eu quero dizer, pessoal, que eu estou por aqui. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, inclusive já estamos em contato com alguns aqui, já estamos em contato. Podem mandar mensagens que eu respondo. Eu gosto de bater papo sobre essas questões de direito e eu acho que a gente só consegue mudar as coisas quando a gente é legião, né? Quando a gente soma.
Se a gente é só uma voz no deserto, a gente é capaz de morrer como náufrago. Então, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Vamos adiante. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Bom final de semana a todos. Tchau, gente. Um abraço. É.